E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para trazer uma palavra abençoada para vocês. Eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem na sala e eu quero muito que você preste atenção nas mensagens que eu vou trazer aqui, porque eu creio que elas vieram do coração de Deus para o seu coração. Amém? Se vocês ainda não me acompanham no YouTube, no Instagram, no Facebook, me siga, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, eu quero te fortalecer. Eu confesso para vocês que eu já amo vocês mesmo sem conhecê-los pessoalmente, e quando eu encontro com alguém na rua, quando eu vou em alguma igreja e as pessoas vêm me cumprimentar, eu fico tão feliz, sabe? E da parte da pessoa também, porque ela sempre diz: nossa, pastor, parece que eu te conheço há muitos anos, você já é lá da nossa família, você já faz parte do nosso dia a dia. Então eu fico tão feliz por isso, porque isso é obra de Deus, isso é coisa do Espírito Santo. Não é verdade? Deus, ele formou uma família, tem formado uma família aqui na Terra, uma família de muitos irmãos, onde Jesus é o primeiro, né, de muitos irmãos. É isso que a Bíblia diz. Então nós somos realmente uma família e eu fico muito feliz por a cada dia caminhar junto com vocês, tá bom? Glória a Deus. Eu estou lendo aqui os comentários. Glória a Deus, que bom que vocês também têm esse mesmo sentimento. Aqui a irmã disse: pastor, eu estou desesperado, eu preciso de uma palavra. Irmã, eu vou ler uma palavra aqui, eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu estava lendo aqui a Bíblia, né? Eu estava meditando na palavra de Deus e tem um versículo aqui que mexeu muito comigo, eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Está aqui em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, o versículo 35 em diante. Olha o que diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, assim como essa irmã aí, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém, irmãos? Aqui nós vemos que quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você tem passado, mas eu estou aqui para te dizer: Jesus, ele tem compaixão de você. Jesus, ele vê o teu sofrimento, ele vê as tuas lágrimas, ele sabe da luta que você está passando. E eu estou te falando isso para te mostrar que não é clichê. Está escrito na palavra de Deus e eu sou prova disso, eu sou testemunho de que Jesus, ele se compadeceu de mim nos piores momentos da minha vida. Jesus, ele não me abandonou. E hoje eu estou aqui falando para você de algo que aconteceu na minha vida, de uma transformação que eu experimentei na minha história. E eu tenho certeza, ouça o que eu vou te dizer, se você continuar confiando em Jesus, obedecendo a sua palavra, buscando ao Senhor todos os dias, você vai ver a grande obra que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu tenho certeza, Deus tem uma grande obra na vida de cada um. Isso também não é clichê, isso é real. Deus, ele tem promessas para os seus filhos, mas muitas vezes nós estamos tão tristes com as situações, tão cegados pelos problemas, que a gente parece que não consegue enxergar, sabe? A gente parece que coloca uma nuvem na nossa frente, a gente não enxerga o que está além daquela nuvem. Mas se você estender a tua mão, irmão, faça esse exercício pela fé. Se você estender a tua mão, você vai tocar em Jesus. Amém? Porque é isso que acontecia. A multidão, ela comprimia Jesus por onde Jesus ia, mas Jesus, ele sempre ia em direção àqueles que estavam colocando a sua fé no Senhor. Eu tenho várias experiências de pregações, de momentos no culto, sabe? Em que eu percebia que estava naquela unção, sabe aquela unção, aquele mover sobrenatural?
E aí você pensa, e agora? Eu vou tocar em Jesus agora. E aí de repente eu colocava minha fé em Jesus e às vezes Deus usava o pastor, Deus usava o missionário, Deus usava alguém que estava próximo de mim e essa pessoa chegava para orar junto comigo e de repente Deus falava coisas que ninguém sabia, era só eu e Deus. E Deus usava os profetas, sabe? Então, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar circunstâncias para falar com você, Deus pode falar diretamente no seu coração. Eu me lembro que uma vez eu estava muito mal, muito triste, e aí eu lendo a Bíblia e de repente o Espírito Santo falou claramente comigo, através de um versículo que eu já conheci esse versículo há muitos e muitos anos. E sabe aquele versículo lá de Jeremias 29:11, em que Deus fala assim: meu filho, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que diz a Bíblia, não é verdade? E aí de repente o Espírito Santo falou tão forte comigo, leia o final desse versículo, para vos dar o fim que desejais. E ali naquela hora o Espírito Santo falou, meu filho, qual é o fim que você deseja para a tua vida? E eu ali, irmãos, eu confesso, eu estava passando por lutas tremendas. E aí, naquela hora eu falei, Senhor, eu desejo um fim muito abençoado para a minha vida. Eu desejo ter um casamento próspero, feliz, eu quero amar minha esposa, eu quero ser amado. Eu desejo ter um ministério frutífero, onde muitas vidas vão ser salvas, transformadas. Eu desejo ser próspero também, não quero passar aperto com o dinheiro. Eu quero que o Senhor me sustente, que o Senhor me dê a provisão. Irmãos, eu fui falando tudo aquilo, e aí o Espírito Santo falou comigo. Tá vendo? É por isso que você está passando por essas lutas. Porque quanto maior o sonho, quanto maior o fim que você deseja, maiores também serão as provações. Você precisa ser provado, testado. Então, irmãos, Deus falou comigo ali no momento que eu mais precisava. Porque Deus tem compaixão da gente. Eu fico muito triste, sabe, irmãos, de ver tantos líderes usando as pessoas, vendo as pessoas somente como número, vendo pessoas somente como alguém que pode dar algum benefício a ele, a ela. E isso é muito triste porque os líderes, as pessoas que Jesus está procurando para usar, são pessoas que se compadecem, pessoas que se importam de verdade. E aqui Jesus, depois que ele teve compaixão, olha o que ele falou para os discípulos. Ele falou, olha, a colheita é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Vamos orar, orem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, Jesus está procurando pessoas que têm um coração. Hoje em dia, tudo é business, tudo é dinheiro. Sabe, os líderes estão querendo só arrancar o couro, a lã das ovelhas. E isso tudo desagrada o coração de Deus, porque Deus está de olho nos aflitos, nos desamparados. Eu já ouvi testemunho, né? De uma pessoa, o pai dela estava muito doente e ele pensou, eu vou levar meu pai na igreja, porque lá na igreja eles vão ajudar meu pai. E aí quando chegaram na igreja, ele precisando urgentemente de uma cura, não só física, o homem estava doente na alma. E aí de repente o pastor falou para ele o seguinte, olha, se você depositar para nós a quantia que a gente vai te pedir, aí nós vamos fazer a oração de cura por você. Olha isso, irmãos, tem muita gente falando, pastor, realmente eu estou cansado, eu estou triste de ver tantos líderes dessa maneira. Irmãos, esse pastor teve a capacidade de falar, olha, deposita o dinheiro ou traga aqui na igreja e eu vou fazer a oração da cura por você. Misericórdia, irmãos, eu jamais quero entrar nessa onda porque o fim dessa pessoa, misericórdia, eu não desejo para ninguém o que esse homem vai passar se ele não se arrepender dessa maldade dele, porque sabe o que aconteceu? Aquele pai não tinha dinheiro, eles foram embora, o filho foi muito triste embora porque ele estava acreditando naquela igreja, acreditando nas pessoas que estavam ali, que eram pessoas de Deus. E aí, o que aconteceu? Foram embora, passou poucos dias, infelizmente, aquele homem não sobreviveu, mas eu creio que ele recebeu a cura, porque se ele orou em casa, talvez foi melhor, para ser sincero, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito a favor de igreja. Eu sou igrejeiro, sabe? Eu vou na igreja desde que eu me converti. Eu sei a importância de caminhar com pessoas de Deus, de chegar numa igreja, você ouvir um louvor, aquilo te toca, você ouvir uma pregação,
Eu sei da importância, mas ultimamente eu ando vendo cada coisa que eu fico triste. E eu não estou aqui para te desencorajar a procurar uma igreja, porque existe igreja séria. Existe igreja, existe líderes, homens e mulheres de Deus, e nós precisamos uns dos outros, porque esse é o propósito do corpo de Cristo. Um fortalecer o outro, mas que a gente possa ter muito discernimento, porque infelizmente está uma vergonha. As pessoas não são, parece que elas não têm coração, elas são somente um número ali. Então vamos tomar cuidado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, como você pode ser usado por Deus. Você está passando por lutas aí? Deixa eu te explicar uma coisa. Você é a principal pessoa que pode ser usada por Deus. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, que primeiro Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que depois a gente console os outros nas suas angústias. Se você está passando por lutas, deixa eu te explicar uma coisa, essa luta vai passar. Deus ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem, para que a obra de Deus ela seja completa na sua vida. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou você pensa. Só que aí a Bíblia completa, segundo o seu poder que opera em nós. Então deixa eu te explicar. A obra que Deus vai fazer é infinitamente maior do que você pediu ou você pensou, segundo o poder que opera em você. Amém? Então deixa eu te explicar. O Espírito Santo ele tem uma obra na sua vida. Deus pode te usar para ganhar o mundo inteiro para Jesus, mas essa obra vai começar dentro de você. E não tem como a obra de Deus ser realizada na sua vida sem ser por sofrimento, por tribulação. O próprio Paulo disse, olha, importa que através de muito sofrimento a gente alcance o reino de Deus. Deixa eu te explicar. A salvação, ela é pela graça. Ela é um favor imerecido. E ela é pela fé. Você não pode comprar a tua salvação. Você não pode... não tem valor neste mundo que pagaria a tua salvação, porque a sua dívida é infinita. É uma dívida que é só o sangue de Jesus para perdoar. Mas agora Deus ele vai trabalhar em você. Porque antes de você ir para o céu tem que entrar dentro de você. Deu para entender? Eu vou repetir. Antes de você entrar no céu, o céu tem que entrar dentro de você. Amém? E é por isso que a gente passa por esse processo. É um processo doloroso, um processo de lutas, tribulações, para que a imagem de Jesus ela seja imprimida na sua vida. Amém? Então, essas lutas, você tem que entender uma coisa. Você tem que ficar feliz por causa delas, porque Jesus está cada dia moldando o seu caráter. Olha para a sua história, desde quando você entregou sua vida para Jesus. Você parou de pecar na mesma quantidade? Se você continua pecando do mesmo jeito, então alguma coisa está errada. Você está desviado, você está precisando buscar mais ao Senhor, porque o normal é que a cada dia Deus vai trabalhando na sua vida. A cada dia que você peca, você se sente mal, isso é bom. O sentimento de culpa, ele é ótimo, vem de Deus. Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz vida. Amém? A tristeza que vem de Deus, gerada pelo Espírito Santo, ela vai te levar para mais perto do Senhor. É por isso que o grande sinal de que você se arrependeu, de que você é salvo hoje, é porque você se sente mal, é que você sente uma tristeza profunda e essa tristeza vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Essa tristeza é que vai mudar o seu coração. A Bíblia diz que o coração triste, a Bíblia diz que a tristeza, ela melhora o coração. E eu estou aqui hoje, irmãos, para te dizer que não tem nada de errado com você. Você está passando por lutas porque Deus está permitindo e a cada dia a obra de Deus está se concretizando na sua vida. Amém? A Bíblia diz que os caminhos do justo são como a luz do raiar do sol. Vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. Você só vai ser completo e perfeito quando você estiver com Jesus. Amém? E a Bíblia diz também, lá em Tiago capítulo 3, que o homem que controla a sua língua é um varão perfeito. Sabe que dia que isso vai acontecer?
quando você estiver com Jesus. Porque enquanto a gente estiver aqui, em algum momento a gente tropeça. A Bíblia diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Está lá em Tiago, capítulo 3. Então, mas o homem que ele controla a sua língua é um varão perfeito. Então, olha que bênção, né? Para Deus, ele te enxergar como uma pessoa completa, ele vai ver que primeiro, você controla a sua língua. Você controla as suas palavras. A Bíblia diz que Jó, ele estava no pior momento da sua vida. Ele perdeu bens, ele perdeu dinheiro, ele perdeu esposa. Não, só não perdeu esposa. Perdeu tudo, irmãos. Só que a Bíblia diz que ele não pecou com as suas palavras. Amém? Então Jó, ele teve a oportunidade dele reclamar no meio da provação. A própria esposa dele falou: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, acaba com a tua vida, Jó. Então a própria esposa falou para ele amaldiçoar a Deus. Mas Jó falou: o quê? Você está falando como louca, você não está pensando o que você está falando. Porque você acha que eu vou aceitar o bem de Deus e o mal eu não vou aceitar? As provações eu não vou aceitar? E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou com as suas palavras. Olha a importância, irmãos, da gente falar aquilo que agrada a Deus. E ao mesmo tempo eu percebo uma coisa: as nossas palavras, elas vêm de um coração. Então, tudo que você fala vem de dentro do seu coração. Jesus disse isso: a boca fala do que está cheio o coração. E quando o seu coração muda, quando você muda, tudo muda. Amém? Eu vou repetir: quando você muda, tudo muda. Ou seja, as circunstâncias talvez não vão mudar em primeiro momento. Talvez vai demorar muito tempo. Mas se o teu coração mudar, você vai enxergar essa luta de uma maneira diferente. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu quis trazer para você aqui é o seguinte: primeira coisa, Jesus, ele tem compaixão de você, você pode ter certeza. Jesus, ele sente a mesma dor que você. Você que está sendo aí injustiçado na tua família, porque família é assim, é o lugar onde você sente as maiores alegrias, mas é também o lugar onde você tem as maiores frustrações, decepções, tristezas. E muitas vezes as pessoas não vão te entender. Eu creio, muita gente está aqui passando por lutas, é problema na família. É o marido que não entende, é a esposa que não entende. E a gente sofre por causa disso, porque a gente ama essas pessoas. Mas vai ter desertos que você vai passar e vai ser sozinho. As pessoas vão tentar te dar conselhos, é tudo furada. Por quê? O conselho verdadeiro vem da palavra de Deus. Amém? Então, muitas vezes eu já ouvi conselhos, irmãos, para eu fazer desse jeito, daquele outro jeito. Como eu te falei, às vezes a própria liderança. A liderança às vezes não está conectada com Jesus e aí eles te dão conselhos errados. Eu mesmo, muitas vezes as pessoas já falaram: pastor, você tem uma multidão de pessoas que estão aí junto com você, está na hora de você ganhar dinheiro em cima delas. Olha o que eu já ouvi, irmãos. Pessoas dando conselho que é furada. E eu não vou cair nessa, entendeu? Já falaram: pastor, você precisa dar um jeito de ganhar dinheiro. Ah, se eu tivesse... Uma vez uma pessoa falou assim para mim: ah, se eu tivesse essa quantidade de seguidor. Nossa, eu tava rico. Sabe o que eu falei para ela? Meu irmão, é por isso que você não tem. Porque se você tivesse, ia desviar o teu coração. Vai amar o povo, vai demonstrar amor pelas pessoas. Se importe realmente com elas. Irmãos, quando a gente se importa de verdade, aí nós somos usados por Deus. Amém? Jesus, ele se compadeceu. Qual era o maior na vida de Jesus? O poder de Jesus ou o amor de Jesus? Eu creio que era o amor de Jesus, porque o amor dele liberava poder, liberava unção. E às vezes o nosso foco está errado. A gente muitas vezes quer ser usado por Deus para mostrar, provar para a nossa família que a gente é espiritual. Quantas vezes eu já quis isso, irmãos? Eu me lembro que uma vez Deus me mostrou isso. Eu não tinha recebido ainda o batismo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu queria mostrar lá em casa que eu era um homem de Deus. Eu queria mostrar, eu queria poder orar em línguas. Lá na reunião, juntar minha família inteira e eu mostrar para eles. E por isso que eu não estava recebendo, irmãos. Na hora que eu decidi, eu mudei o meu coração. Aí veio a resposta. Aí Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido, irmão. E eu confesso para vocês, no momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi o momento da minha maior luta.
eu estava passando uma luta terrível. Estava num deserto, irmãos, que nada ia para frente. Eu não conseguia trabalhar direito, não estudava direito. Mas na hora que eu estava no pior, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus deixa a gente chegar no limite para que Deus venha abrir o mar na nossa frente. No momento que eu estava na pior luta, irmãos, eu fui orar. E na hora que eu fui orar junto com um amigo meu, ali o Espírito Santo derramou da presença dele, do bálsamo, do refrigério. Você que está aí no meio do deserto, você está passando uma luta tão grande, você não está enxergando uma saída, mas é nessa hora que o Espírito Santo vai se derramar sobre você. Você vai ter as maiores experiências da tua vida, se você decidir louvar a Deus e buscar o Senhor no meio dessa tribulação. Amém? Quero mandar um abraço aqui para o Renato Silveira. Sigam ele aqui no Instagram. Um homem de Deus, um grande parceiro que a Bíblia diz, né, que no meio da angústia se faz um irmão. E eu conheci esse cara quando eu estava também numa luta terrível na minha vida. Eu era novo convertido. Então, irmãos, Deus coloca pessoas no nosso caminho, pessoas para andar junto com a gente. Eu estou andando junto com você aqui, você está andando comigo. E eu estou aqui para profetizar na tua vida. Esse deserto vai passar em nome de Jesus e você não vai ser derrotado. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam lá no meio da fornalha, irmãos, mas foi naquele momento que Jesus passeou junto com ele no fogo, com eles. Então é nesse momento que Jesus ele quer passear com você, porque ele tem compaixão de você. E a Bíblia diz que quando eles saíram daquela fornalha ardente, não tinha nem cheiro de queimado, nem um fio de cabelo deles que se queimou. Amém? Glória a Deus. Olha aí, o Renato está falando. Ó. E hoje, pastor, você me pastoreia. Meu irmão, glória a Deus pelo que ele faz. Irmãos, quantas vezes eu com esse Renato aí, ó, a gente orava junto, no quartinho. Eu tenho tanta experiência, graças a Deus. A gente ia lá no quarto, a gente apagava a luz e ficava ali orando. E de repente a gente ia sentindo a presença de Deus e Deus ia nos enchendo. Mas as lutas não acabavam, parece que até pioravam. Ia passando semana após semana, só que o amor de Deus no nosso coração ia se fortalecendo. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei por muitas lutas, mas uma coisa eu reconheço. O amor de Deus era tão forte na minha vida que eu não tinha medo de nada. Alguém podia cortar minha cabeça, eu podia passar pela pior luta e eu morrer por causa da minha fé. Mas eu tinha uma ousadia, porque Deus me enchia. O meu foco não estava no problema, o meu foco estava na glória de Deus. E eu era tão cheio do Espírito Santo que eu podia estar passando a pior luta. Eu ajudava os outros. Em vez dos outros me ajudar, eu que ajudava eles. Você já ouviu casos assim de pessoas que estão às vezes num hospital, a pessoa está lá toda acamada e de repente você pensa assim, nossa, eu preciso ajudar a pessoa, né? De repente a pessoa começa a te ajudar. Quantos testemunhos já ouvi dessa forma? Por quê? É na sua fraqueza que você está mais forte. Quantas vezes eu ajudava as pessoas, eu aconselhava, sendo que eu estava precisando de uma palavra. Então, é nessa hora que Deus ele quer nos usar, que Deus quer abrir um novo caminho, sabe? Infelizmente, a gente está nessa época que tudo é número, irmãos. Como eu falei para vocês, Jesus ele não enxergava as pessoas como números, como uma multidão, ele não estava nem aí para isso. Pelo contrário, ele queria a essência. Somente aqueles que realmente quisessem estar com ele. Então Jesus ele não via pessoas como números. E a gente está nessa época de redes sociais, onde tudo é número. Né? Tanto é que é normal, você vai lá, você atinge 100 mil pessoas, um exemplo. Você vai lá, faz um post agradecendo o número, 100 mil pessoas. Isso é normal, nós vivemos nessa competição, esse mundo, ele gera isso em nós, mas nós como seguidores de Cristo, nós precisamos tirar os olhos, primeiro, dos problemas da nossa vida, segundo, das aparências, e a gente tem que olhar para Jesus, amém? Então, quando a gente está com o nosso coração em Deus, a gente está feliz, satisfeito, a gente tem paz no coração. Então, você que está passando por problemas, olha lá, a irmã Daiane falou, pastor, eu estou cansada disso. Tá vendo, gente? A gente está vivendo uma época superficial.
É por isso que tem tanto crente infeliz e insatisfeito. Vamos voltar os nossos olhos para Jesus, para a essência do Evangelho. Sabe, como eu falei para vocês, já recebi convite, propostas de um monte de gente. Pastor, você tem que falar sobre isso aqui vai dar ibope, vai viralizar. E eu, dentro de mim, eu não queria aquilo. Graças a Deus eu não caí, sabe? Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque eu vou te falar, o que vai te tirar desse deserto é você olhar para Jesus, é você ser guiado pelo Espírito Santo. Quantas vezes os discípulos mesmo falaram para Jesus, Jesus, você vai para aquele caminho, você vai voltar lá em Jerusalém, as pessoas da última vez quiseram te apedrejar. E aí uma vez quando falaram isso, Jesus falou para eles o seguinte, olha, quem caminha de manhã não tropeça. Eu caminho na luz do meio-dia e por isso eu não tropeço. Por quê? Jesus estava querendo dizer, olha, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou guiado porque vocês estão me falando. Eu não sou guiado pelas circunstâncias. Não é isso que me faz dar o próximo passo. Quem me dá a próxima direção é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, siga a voz do Senhor e você estará no lugar mais seguro da sua vida, no centro da vontade de Deus. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês. Vamos olhar para Jesus, porque Ele é o único que tem compaixão de nós. Ele é quem realmente se importa conosco. Ele pode usar, lógico, pessoas que têm o mesmo coração que Ele. Que é esse tipo de gente que Deus está procurando. Pessoas que se importam. Quem vai fazer a diferença neste mundo não é o mais capacitado, não é o mais inteligente, o mais bonito, não é o mais influente, o que tem mais conexões. Não é isso, irmãos. Quem vai fazer a diferença são pessoas que se importam. Ainda mais nesse mundo superficial que a gente está vivendo. As pessoas sentem quando você está preocupado realmente com elas. Graças a Deus, eu tenho pedido para Deus isso a cada dia, um coração que se importa. Infelizmente eu não consigo conversar com todos, eu não consigo dar atenção para todos, mas eu sinto um amor muito grande pela sua vida. E por isso eu quero agora fazer uma oração por você. Eu creio, o amor, ele faz muito mais do que a gente imagina. A compaixão, ela traz cura, traz salvação. Eu costumo dizer o seguinte, a compaixão cura muito mais do que a condenação. Porque nos momentos mais difíceis, o que curou o meu coração não foi Deus apontando o dedo, não foi o pregador falando que eu ia para o inferno, não foi nada disso, irmãos. Foi o amor de Deus. Deus, ele vinha, me abraçava, toda vez que eu chorava, ele colhia minhas lágrimas. Isso tudo curou o meu coração, me fez dar a volta por cima. Então, que agora a compaixão de Jesus possa abraçar você. Amém? Enquanto a gente orar aqui, que o amor de Deus, que a presença do Senhor possa inundar a sua vida, o seu coração, te dando mais forças. Às vezes Deus não vai acalmar a tempestade, mas Deus vai acalmar a tempestade do seu coração. E como eu disse, isso faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, Pai, em que ouvimos a Tua Palavra. Senhor, como a Tua Palavra nos conforta. Ela é o pão espiritual que nós precisamos diariamente. E por isso eu te peço nesse momento, meu Pai, que a Tua presença, que o amor do Senhor derramado lá na cruz do Calvário, demonstrado ali, possa ser inundado nesse coração, Pai. Essa mulher que está chorando agora, esse homem que está triste, abalado, pessoas que estão frustradas, cansadas. Jesus, venha acalmar esse coração. Venha, Senhor, tirar toda dor, todo sofrimento, toda angústia, todo vazio na alma. Eu mando embora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, traz o consolo. Traz, Senhor, da Tua presença, Pai. Oh Deus, essa presença que nos inunda e que nos faz forte, mesmo estando cansados. Senhor, assim como o Senhor mudou a minha história, assim como o Senhor me consolou nas minhas tribulações, eu te peço, consola os meus irmãos nesse momento. Sempre é tempo de renovo, de esperança, de recomeço, quando nós estamos no Teu altar, na Tua presença. E é isso que eu te peço agora, Jesus. Traga a cura física, essa mulher que está doente, esse homem que está enfermo. Jesus, eu declaro a cura agora. Essa pessoa está curada agora, em nome de Jesus. Tira todo o peso, Senhor, desse corpo.
toda opressão maligna, eu repreendo em nome de Jesus. Toda opressão do diabo contra esta vida, caia por terra em nome de Jesus. Jesus, que agora a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus e as misericórdias do Senhor Jesus venham sobre esta vida, sobre esta família, sobre este coração atribulado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tome posse do amor de Jesus, da presença de Deus. Eu desejo que a cada dia o Senhor possa fazer essa obra. Aliás, Ele já está fazendo, mas eu creio que essa obra vai começar dentro de você. Amém? Deus pode te usar para mudar o mundo inteiro, mas essa obra vai começar dentro de você. E quanto mais você for obediente, buscar viver uma vida de santidade, mais essa obra vai ser acelerada e mais Deus vai poder contar com você, porque Ele quer pessoas que se importam. Amém? Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado e depois peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares. Até a próxima, irmãos. Deus abençoe, um grande abraço.